Vamos encarar a batalha e a gente chega junto. Galera, entra já no grupo aí que tá na descrição do vídeo e vem comigo. Questõezinhas da banca Sebrasp. E galera, todas as questões 2026, exatamente como a gente faz dentro dos nossos cursos. Pegar as questões atualizadas. Então, vamos embora. Ó, essa questão aí é a questão mais recente da prova do Sebrasp, tá? Esse concurso foi o concurso da Telebrás 8/2/2026. Ele diz assim: P. Se eu falar palavras difíceis, corro o risco de não ser compreendido. Q. Se eu falar palavras com duplo sentido, corro o risco de não ser compreendido. R. Falo palavras difíceis, mas não com duplo sentido. Considerando as proposições P, Q e R precedentes, julgue os itens seguintes. Ó, eu coloquei aí 2 itens cobrados na prova mais recente da Sebrasp. Ele diz assim, ó: o número de linhas da tabela verdade associada à proposição R é superior a 5. Vamos lá, ó. Gente, aí é a proposição R. Olha o que ela diz. Falo palavras difíceis, mas, ou seja, ó, e não com duplo sentido, tá? Ou seja, falo palavras difíceis e não com duplo sentido. O mas é o conectivo e. Mas, contudo, todavia, entretanto, ó, ele quer o número de linhas da tabela verdade. Galera, ele pode chegar na prova e colocar esse nome, ó. Número de valorações possíveis VOF, ou número de combinações. Como é que eu calculo o número de linhas de uma tabela verdade? É 2 elevado a n. Professor, quem é esse n aqui? É o número de ideias distintas, é o número de proposições simples distintas, o número de pensamentos distintos. Galera, isso cai mais do que Neymar. Toda a prova do Sebrasp tem. Então vamos lá. Primeira informação que eu tenho dentro da proposição R. Falo palavras difíceis. Gente, isso é uma proposição simples. E a outra ideia? Não com duplo sentido. Ou seja, não fala palavras com duplo o quê? Sentido. Então, eu tenho 2 ideias distintas. Falar palavras difíceis e não falar palavras com duplo sentido. Galera, você tem aqui quantas informações distintas? 1, 2. Então, o número de linhas, 2 elevado a n. O que é o n? O número de proposições simples. Você tem 2 ideias distintas. Falar palavras difíceis e o quê? Não falar palavras com duplo sentido. Então, 2 elevado a 2, ó, que é 2 vezes 2, ó. Quantas linhas eu tenho? 4. Ele diz que é superior a 5. 4 é superior a 5? Não. Item errado. Galera, é o que eu digo a vocês, ó. Essa prova é a prova mais recente do Sebrasp e olha o que ele cobrou. O que cobra em todas as provas. Beleza? Vamos para a próxima. Gente, o texto é o mesmo, tá? Olha o que ele diz. A negação da proposição P, ó, a proposição P, aqui, ó, a proposição P. A negação da proposição P pode ser expressa por
Gente, comenta aí pra gente já matar de cara isso aí, ó. Facinho, facinho, molinho, molinho. Esse item aí, correto ou esse item aí, errado? Você vai dizer, professor, olhe quem é a proposição P. A proposição P é um sim, então. Eu não nego sim, então, com sim, então. Já coloquei aqui, gente, ó. Essa é a proposição P, que é um sim, então. Eu não nego sim, então, com sim, então. Gente, o item já está errado. Ó, eu não nego E com E. Eu não nego ou com ou. Eu não nego sim, então, com sim, então. Já está errado. Mas vamos fazer a negação. Ó, vamos fazer a negação. Essa frase é o seguinte, ó. Se eu falar palavras difíceis, essa vírgula aqui, ó, ela tá fazendo o papel do então. Se eu falar palavras difíceis, então, corro o risco de não ser compreendido. Ele quer a negação. Como é que eu nego o sim, então? A negação do sim, então, é o marido safado. Professor, o que é que o marido safado faz? Ele mantém a primeira e nega a segunda. Gente, é o mané. Como é que eu nego o sim, então? Eu mantenho a primeira parte. Gente, a primeira parte é isso que está em laranja. Eu falar palavras difíceis. Só que você não vai botar eu falar. Você bota o quê? Eu falo, eu falei. Eu falava. Gente, tempo verbal pouco importa, ó. Eu falo palavras, ó. Ó, eu falo palavras difíceis. Eu falo palavras difíceis. Mantém a primeira. E sempre quando você nega, gente, o sim então, você troca o sim então por e. Tá? E ó, nego a segunda. Nego a segunda. Ó, nego, corro o risco. Gente, qual é a negação de corro o risco? Não corro o risco. E tem gente que pega e tira esse não, ó. Aí acaba se arrebentando. Ó, como é que eu nego uma proposição que tá só? Eu nego o verbo principal. Eu vou negar correr. Então, ó, basta negar correr. Você vai negar a segunda parte. O que é a segunda parte? Isso que está em amarelo. Então vai ficar e não corro o risco de não ser compreendido. Então, galera, a gente já tinha matado a questão. Eu não nego sim, então, com sim, então. Mas o que foi que eu falei a vocês? Como é que eu nego sim, então? Mantenho a primeira, marido safado. Eu falo palavras difíceis. E, para negar o sim, então, você troca o sim, então, por e. E nego a segunda. A segunda é o que está depois do então. É essa parte em amarelo. Eu quero negar, corro o risco. A negação é não corro o risco. Esse não permanece. Cuidado, quando eu vou negar uma proposição, eu tenho que negar o verbo principal. Agora, se o não tivesse na frente do corro, você retirava. Gente, isso no curso a gente mostra. Porque esse tipo de questão cai. Mas negação de um sim, então, não pode ser um sim, então,
Já está errado. Questão 3, ó. Uma questãozinha de porcentagem. Em março, ó, 2026, em março de 2025, certo produto eletrônico custava R$ 712. Beleza. Em dezembro de 2025, o mesmo produto era vendido por 890. Assinale a opção que corresponde à porcentagem de aumento do preço do produto nesse intervalo. Vamos lá. Sair aqui. Galera, primeira coisa, ó. O valor inicial, o 712, que é a minha, o quê? Referência. Isso aqui é 100%. O meu ponto de partida é 100%. Só que você vai olhar aqui, é a porcentagem de aumento, ó. Primeiro, a gente tem que ver de quanto foi o aumento aqui. É só pegar quanto? 890 e subtrair de quanto? 890 de 712. Isso dá 178. Ó, o aumento aqui, ele foi de quanto? De 178. Então, ó, 178, isso é X. Esse aumento é o aumento, ó, em valores absolutos. Só que ele quer o aumento em quê? Em porcentagem. E aí é só multiplicar cruzado. Vai ficar quem? 712 vezes X igual a quem, ó? 178 vezes 100. Então vai ficar, ó, 712x, ó, 178 vezes 100 dá 17 quem? E 800. Beleza? Show? Só que, ó, o 712 tá multiplicando, ó, ele passa o quê, gente? Dividindo. Gente, no curso a gente aprende a fazer essas continhas, ó. E isso vai me dar quanto? 25%, ó. 25%, letra C. Gente, eu mostro sempre no curso mais de uma maneira de resolver isso, tá? Você já podia pegar direto, ó, o valor do aumento, 178, dividir pelo valor inicial, que é 712, e multiplicar esse resultado por 100%. Então, tá aí. Tem gente que testou as respostas. Galera, só para você ver, ó, isso aqui foi uma questão para professor de matemática. É o cara que tem que saber matemática. Então, imagine a sua prova, que você não é obrigado a ter o domínio que um matemático tem. Então, foi numa prova para professor de matemática, ó. Todas as questões aqui, ó, todas questõezinhas, a prova mais recente do Sebrasp, ó, questõezinhas 2026. Vamos para a próxima. Questão 4, ó. Suponha que uma professora tenha constatado que de seus 20 alunos, 13 já haviam visitado o museu da cidade e 15 já haviam visitado o planetário. Nesse caso, o menor número possível de alunos que já visitaram tanto o museu quanto o planetário é... Galera, assim, quem já está acostumado a pegar a prova da Sebrasp sabe que toda a prova tem questões de conjuntos. E vai estar no seu edital. Você tem aqui, ó. Professor, como é que veio na sua cabeça que é uma questão de conjuntos? Ele quer saber quantos visitaram tanto o museu quanto o planetário. Quantos visitaram os dois? Isso é interseção. Eu tenho o conjunto de quem? Dos museus, que eu vou chamar de M, tá?
quem visitou o quê? O museu, que é 13. Eu tenho 15, que é quem já visitou o planetário. Ó, 15. E o que ele quer saber é a minha, o quê? Interseção. Só que, gente, percebeu que ele fala aqui, ó, o menor número possível. A gente vai trabalhar no curso questões que ele fala qual é a interseção máxima, qual é a interseção mínima. Galera, só para vocês entenderem por que menor. Por que menor? Por que menor número possível? Se ligue, ó, vamos lá, atenção, ó. Como é que eu acho interseção? Qual é aquela dica que eu dou sempre? Para calcular a interseção, qual é a dica? Pergunte quanto passou do total. Ó. Você soma tudo, ó. 13, ó. 13. Quem? 15. Se tivesse, professor, alguém aqui fora, somava. Se tivesse 4, mais 4. Você sabe quando a interseção é mínima? E eu mostro no curso, ó. A interseção é mínima quando aqui fora eu tenho um mínimo. Gente, pode fazer o teste. Quanto maior lá fora, maior a interseção. Então, interseção mínima é quando lá fora é 0, ó. Soma tudo. 13 mais 15 mais 0. 28. 28. Só que eu só tenho 20. Eita, professor, como é que pode? Essa prova é real, tá dando errada. É porque o excesso, o que passa, é a interseção. Então, 28 passou quanto de 20? Passou 8. 8 é a mínima. Gente, não tem interseção menor do que essa. Professor, se no lugar de 0 fosse 1 lá fora, se fosse 1 lá fora, ficaria como? 13 mais 15 mais 1 daria 29. 29 passaria quanto de 20? 9. A interseção já saiu de 8 para 9, já aumentou. Então, gente, toda vez que o cara chegar na prova, tá? E disser assim, ó, eu quero a interseção mínima. É porque lá fora é 0. Ó, vou jogar para você uma praga do bem, viu? Esse ano é o ano da sua aprovação. Quem deixar o like, deixar um comentário depois do vídeo, já está aprovado. Professor, quando fala, é que nem praga de mãe. Tem mãe que diz assim, você vai casar com um caba, você vai casar com uma mulher que vai botar você no eixo, vai lhe dominar. É dito e certo. A praga pega. É que nem a praga de professor, pô. Professor, gente, eu já disse aqui, nós somos uma família. Professor, o bem que eu quero aos meus filhos, eu quero a vocês. Imagine, eu vou trazer aqui o depoimento de Aline. Primeiro lugar no INSS. Foi minha aluna. Foi minha aluna. Eu vou trazer depoimentos de vários concursos aqui. Do Exatas para Gabaritar, aluno da gente. Então, gente, e tinha dificuldade em raciocínio lógico, tinha dificuldade em matemática. Então, coloca na cabeça que vai conseguir. E conta com a gente. Galera, essa questão aí é correta ou errada? Vou olhar aqui pro chat que eu quero ver o pessoal respondendo. É correta ou errada? Vamos lá, coloca aí para mim. Quero ver quem vai acertar. Vamos lá. Quero ver quem vai acertar. E foi um concurso de prefeitura, viu? Quero ver quem vai acertar. Bora. Vamos. Quero ver. Isso aí, Frida. Obrigado, Valdene. Um abraço. Valeu, grande John. Abraço, John.
É isso aí. Valeu, grande Afonso. Obrigado, Afonso. Tamo junto, grande Sérgio. Já, já, Carlos. Falta pouco. Fala, Michel. Um abraço, meu amigo John. Fala, Dário. Show, Wendy. É isso aí. Vamos embora. E esse item aí, é ou não é proposição? Errado, errado. Valeu, Matheus. Valeu, Michel. Um abraço, meu amigo. Amém, Frida. Tá melhorando. Valeu, Márcia. Obrigado, Márcia. Galera, veja, 98% da galera erra essa questão. Vamos lá. Cuidado, tá? Veja, o que é proposição? O que é proposição? É uma frase declarativa que tem verbo, tem sentido completo. E essa frase, ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Proposição tem verbo, tem sentido completo, não pode ser interrogativa, exclamativa, imperativa. Olhem para mim. 98% dos professores chegam lá e dizem assim, ó, se tiver letra, é sentença aberta. Se tiver aquele, aquela, é sentença aberta. Cuidado, cuidado, cuidado. Ó, olha a diferença. Quando eu digo assim, ó, aquela menina é médica. Ó, aquela menina é médica. Aquela qual? Que menina? Isso aqui é uma sentença aberta. Aquela qual? Que menina? Gente, não está especificando o sujeito. Agora, quando eu digo aquele que estuda, aquele que estuda, aquele que estuda, passa. Gente, aquele que, isso especifica o sujeito. Aí é uma proposição. Você sabe o que quer dizer isso aí? Todo indivíduo que estuda passa. Se estuda, então passa. Ó, aqui é proposição. E já cobrou na Sebrasp. Agora, cuidado. Se chegar na prova e tá assim, x mais 9 é igual a 12. Professor, isso é proposição? Não. Por quê? Porque depende do valor de x. Os professores não falam isso. Por quê, professor? Se o x for 3, isso é verdade. 3 mais 9 dá 12? Dá. Mas se o x for 1, 1 mais 9 dá 12? 1 mais 9 dá 12? Não. Vai ser falso. Galera, o resultado ser verdadeiro ou falso depende do valor de x. Se depende do valor de x, quando eu vou julgar algo que depende de um elemento desconhecido, isso é uma sentença aberta. Ó, isso aqui é sentença aberta. No curso a gente mostra tudo isso. Só que isso aqui, filho, é proposição. Isso é proposição. Ó, x mais 9 é maior que x mais 3. Gente, cabecinha.
uma coisa mais 9 é sempre maior que a mesma coisa mais 3, independente do valor de x. Pegue o mesmo valor para x, pegue o mesmo valor para x, coloque aqui e coloque aqui, isso vai ser sempre verdade. Uma coisa mais 9 é sempre maior que a mesma coisa mais 3. Gente, algo somado com 9 é sempre maior que algo somado com 3. Isso é proposição. Isso não depende do valor de x. Ó, isso aqui é proposição. A maioria cai. E é como se eu cortasse, ó, esse x com esse x, né, de um lado e do outro. Tirei um pezinho de um lado, um pezinho do outro. Ó, 9 é maior que 3? É. Isso é proposição, item correto. Então, galera, isso é proposição, né? Não é ter só letra. Tem professor que diz, viu aquela, é sentença aberta. Não. Aquela que, aquele que, isso está especificando o que, gente? O sujeito. Tranquilo? Beleza pura? É, porque, gente, o x é o mesmo, então você tem que pegar o mesmo valor. Galera, é isso. Um beijão. Segue nossas redes sociais, segue o Instagram, tá? Entra no grupo do Telegram. Gente, segue o nosso Instagram, que tem dicas o que lá? Diárias. Beleza pura? Gente, é isso. Um beijão, valeu, fui!